em que estamos, em que habitamos, em que vivemos neste momento de nossas vidas, de nossas encarnações, devemos conhecer primeiro, ter ciência da humanidade que ele abriga. Já foi exposto aqui, em outras preleções, que há universos, ou multi-universos, e que neles a vida se manifesta em várias condições, várias formas, em todos os mundos habitados, porque não há só vida em nosso mundo. Deus não faria só vida e deixaria toda a sua obra inútil, né? Não teria só utilidade na Terra. E que nos mundos estão divididos em várias categorias. Já foi dito aqui também. Só para relembrar. Para a gente ainda mesmo relembrar para poder estar inserido no assunto. Então, as categorias são desde os mundos primitivos até os mundos angélicos, ditos mundos perfeitos, em que todos os mundos passam por essa progressão de primitivos até angélico, até perfeito, visto que a nossa Terra já foi um mundo primitivo. E, portanto, suas populações, suas humanidades, elas também estão divididas, conforme o grau de aperfeiçoamento a que tem alcançado. O mundo progride conforme a sua humanidade progride. Essa é uma lei divina. O mundo que nós nos encontramos neste momento passa por uma transição, mas ainda podemos dizer que nos encontramos no mundo de provas e expiações, em transição para um mundo regenerado. Então, aqui eu só vou trazer uma informaçãozinha, tá? Literatura espírita, o que vem a ser um mundo regenerado. O mundo regenerado, ele serve de transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes. Quer dizer que nós estamos caminhando, saindo de uma categoria de expiação e prova, para ser regenerado, que o próximo passo desta terra seria o mundo feliz. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por se depurar-se. Isso quer dizer, por se aperfeiçoar. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis da matéria. Não existe a felicidade ainda perfeita, mas a aurora da felicidade. Então, essa mudança vai se processar a partir da transformação da própria humanidade. Quer dizer, cada um de nós será responsável por esta condição. Seria só uma informação sobre o mundo, né? Para podermos entender quais são as condições que nos encontramos nesse momento. Portanto, a nossa casa planetária está na categoria ainda desse mundo de provas e expiações. Por quê? Porque ainda predomina uma humanidade necessitada de expiar as suas faltas e realizar as suas provas, apesar, então, desta transição. Porque esta humanidade ainda se encontra numa categoria de imperfeição, transitando para ser perfeito. Então, é uma humanidade ainda perfeita, trabalhando para ser perfeita. As doenças, por essa razão, amigos, fazem parte das provas, das tribulações da vida terrena. As doenças refletem nossa condição espiritual, ainda limitada e repleta de problemas para resolver. As paixões, os excessos de toda ordem semeiam em nós germes enfermizos. As doenças
queridos companheiros, têm várias origens. Muitas vezes são estímulos que nós não estamos percebendo. E esses estímulos, eles vêm muitas vezes de uma má alimentação. A maneira como eu me alimento. Às vezes um estímulo vem da emoção, do estado de estresse, ansiedade. Os estímulos também podem vir psicológicos. Os quadros mentais que eu alimento, muitas vezes negativos. O teor dos meus pensamentos. Pensamentos muito repetitivos. Mas aí eu pergunto, talvez vocês me perguntem, né? Mas o que as emoções e os sentimentos têm a ver com as doenças? Aí eu fui na ciência, porque a ciência hoje comprova que o estado do espírito influencia a nossa mente. Inclusive, há um artigo de uma pesquisadora americana que diz o seguinte: regular as emoções ajuda na prevenção e na cura das doenças. E Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, em uma obra sua, diz o seguinte: ninguém certamente quer ficar doente, mas podemos escolher ser pensaudáveis. O que seria ser pensaudável? Pensaudável seria alguém que cria saúde através do pensamento. Que apesar das dificuldades em que muitas vezes possa se encontrar, sempre busca nutrir pensamentos de confiança e de esperança. E hoje em dia ninguém discute o dito emocional de muitas doenças, né? Ninguém discute também a influência do estado emocional sobre o sistema imunológico, porque já é comprovado. Já é um consenso também que pessoas estressadas, deprimidas, ansiosas, desmotivadas, estão propensas a adoecer e a agravar doenças que já existem. E a ter mais dificuldades de melhorar, apesar dos remédios corretos, tá? E dos procedimentos médicos adequados à sua doença. Por que isso acontece? Porque o corpo físico não responde ao estado seu mental. A sua mente, no momento, não auxilia na recuperação, pois ela tem tendências negativas. O corpo físico, portanto, queridos companheiros, é o reflexo do corpo espiritual, podemos também chamar do corpo astral. E o que se encontra nesse corpo espiritual, nesse corpo astral? Se encontram as nossas emoções. Ali se encontram os nossos sentimentos e ali também se encontram os nossos desejos. Como posso fazer para colaborar com a minha saúde? Há um caminho para isso? Sempre há. E está em Jesus. Arrumemos a nossa casa mental, melhorando nossas condições de vida hoje. Que tipo de pensamento estou alimentando? Que tipo de energia estou dando força? O trabalho de hoje no campo espiritual garantirá reencarnações futuras mais harmoniosas. Então, irmãos, cientes dos seres que nós somos, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas deficiências, da necessidade da mudança do nosso ser interior, buscamos no Evangelho de Jesus, então, o despertar para a nossa consciência, para a verdade do amor. E assim a gente vai alavancar nosso processo evolutivo para que o nosso coração se harmonize com o divino Criador e as suas leis.
A melhoria espiritual só é possível por meio da educação dos sentimentos. Por esse motivo, a importância de buscar um equilíbrio interior, uma relação de paz com os familiares e no meio em que nós estamos inseridos, superando os desentendimentos e as barreiras que possam existir. Trabalhar incansavelmente por nossa evolução. Aí podemos buscar no Evangelho diário ou na leitura diária do Evangelho, tá? Melhorar o nosso campo mental, mudar a nossa vibração, realizando o Evangelho semanalmente ou lendo o Evangelho diariamente. Isso transforma, como já disse, o nosso campo mental, muda a nossa vibração, abre o nosso entendimento para a boa convivência e para a indulgência das faltas alheias. Melhora o campo energético do lar, que é o formado pelo conjunto dos pensamentos dos seus habitantes. O meu lar tem a vibração que eu dou a ele, com o teor dos pensamentos dos seus moradores e compartilhado com mentes afins. E aí nós vamos ter uma ideia. O tipo de pensamentos e sentimentos que eu estou compartilhando com outros espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. E estou formando a vibração do meu próprio lar. Por isso a importância tanto de realizar o Evangelho no lar, que muitas vezes vem através das verificações, porque é uma forma de proteção, é uma ferramenta de proteção, além da prece diária. Melhora o campo energético do lar, que é formado pelo conjunto dos pensamentos dos seus habitantes e compartilhado com mentes que se afinizam com esses pensamentos. E torna-se um avançado ponto de luz. E a irmã Sheila nos diz que o lar é a nossa primeira missão na Terra. Nosso primeiro trabalho aqui, quando chegamos, é dentro da nossa família, para podermos trabalhar fora depois. O Evangelho, então, no lar, evangeliza as almas, cura os sentimentos. Cada oração é uma emissão eletromagnética de relativo poder. Se nos habituarmos ao estudo, à vivência cristã, à oração, nos tornaremos mais sensíveis às inspirações dos mentores espirituais. Porque tudo depende de nós. Nos afastarmos ou nos aproximarmos através da nossa compreensão, da nossa atitude, da nossa postura diante da vida. Nos aproximarmos desses nossos irmãos que querem só nos ajudar. E o aliado desse tratamento como o Evangelho é o passe. Como no início o Alan colocou, o passe é uma transmissão de energia, de fluidos, do próprio passista, tá? Que se preparou ao longo do dia, não só com alimentação, mas se preparou mentalmente, emocionalmente, né? E está colocando ali toda a sua intenção de ajudar aquele que está ali para receber o passe. E da equipe espiritual que está junto. Então, receber o passe requer também muita responsabilidade de quem vai buscar o passe. E o passe realmente chega ao corpo físico, porque o corpo físico está ligado ao corpo espiritual. A energia do médium passista, movido pela intenção de auxiliar, ao longo do dia buscou se preparar. Como o passe pode me auxiliar no tratamento? Na verdade, conforme os ensinamentos do Cristo, devemos estar continuamente nos preparando, tá? Que é no vigiar, vigiando para que nossas deficiências estejam cada vez menos ativas. E orando, seria vigiar e orar. Orando para que possamos captar a influência do alto, orientando nossa vida para o bem. A fé do paciente ou do assistido
na eficácia do passe é importante, como estado de receptividade aos fluidos, senão se torna um ser refratário. Ele está aberto a receber este passe. No momento de receber este passe, está com a sua fé ativa, recebendo. Quando nós pensamos em Jesus, realmente trazer a imagem do Mestre Jesus. Se não consegue mentalizar, faça uma oração. O passe afeta o corpo físico, porque esse está ligado ao corpo espiritual. Naturalmente, este recebe impressões captadas pelo espiritual. E o paciente deve considerar a fluidoterapia, que seria o passe, como recurso sagrado, não ignorando os benefícios espirituais que recebe a cada passe, devendo, portanto, se esforçar cada vez mais por apresentar conduta que o torne digno da continuidade do tratamento na casa espírita. O passe, ele age como alívio e alimento da alma, para que ela cure a si mesma. Jesus dizia a seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. É chegado o momento de tentarmos, queridos irmãos, colocar em prática o que o Mestre nos ensinou, como o único norte que elevará a humanidade ao padrão moral que está reservado para nós, mas que precisa de nosso esforço para sua concretização. Vamos acelerar nossos passos rumo à terra regenerada, a destinação de todos nós que trabalhamos sob a lei do amor. Que assim seja. Vamos levar essa reflexão, lembrando do Evangelho como recurso, como ferramenta, do amparo dos irmãos espirituais ao nosso lado, do passe quando chegamos ao centro espírita, mas acima de tudo, orando e vigiando, buscando a transformação do nosso ser, nos preparando no presente para o futuro, ok? Então, nesse instante, agradecidos pela oportunidade